O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ele com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ela nada se fez, de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhou nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era luz de verdade, que vendo ao mundo iluminar todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seus, e os seus não a acolheram. Mas a todos que receberam, deu-lhe capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditaram em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebeu do seu Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existe antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça, por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos nessa noite como comunidade cristã para celebrar o dia do Natal do Senhor, e é uma alegria para nós podermos nos reunir em comunidade e receber da parte do Senhor o alimento da sua palavra, que vai nos fortalecendo e nos fortificando no caminho e na construção da nossa relação com Ele. Nós retomamos na comunidade Filhos Amados do Céu o tríduo em preparação para celebrarmos a festa do nosso baluarte São João Evangelista. E nós temos a alegria de acolher nesta Eucaristia os irmãos que entrarão no segundo ano do discipulado da comunidade. Segundo ano em preparação também para a sua consagração. E isso nos dá motivos de muita alegria, tornando de uma forma muito mais intensa esta liturgia, que por sua natureza já é de fato uma solenidade.
Nós escutamos a palavra e de uma forma muito particular, nós a direcionamos ao nosso coração nessa noite, principalmente para aqueles, né, que estão nesse caminho de identificação com o Senhor, através do caminho do discipulado. Nós escutávamos hoje a proclamação do Evangelho de João, e esse Evangelho vai nos afirmar de uma maneira muito pontual qual é mesmo o sentido de ser discípulo. Nós vamos entendendo cada vez mais, à medida em que nós vamos escutando a palavra, nós vamos entendendo cada vez mais qual é o sentido de ser discípulo de Jesus. E ao mesmo tempo nós vamos sentindo na palavra o que é que Ele espera de nós como discípulos. Nós escutamos hoje no Evangelho de João a definição bem precisa. João é muito preciso, né, na forma, no seu Evangelho, como ele define as coisas em relação a Deus. João é muito direto, é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, na maneira como ele vai definindo cada elemento da espiritualidade. Por exemplo, João, né, define Jesus, na verdade, João define Deus como sendo amor, né, de tantas outras definições, de tantas outras buscas, né, teológicas, de toda a construção, né, da lei acerca da definição de Deus, João, na simplicidade, diz: Deus é amor. E hoje nós escutamos no Evangelho, e daqui nós extraímos uma definição também bem precisa do que é o discípulo. O discípulo é testemunha da luz. Na figura de João Batista, o apóstolo João, no Evangelho de hoje, define qual é a missão do discípulo. E definindo a missão do discípulo, João define o que é o discipulado. O discipulado é o espaço onde nós aprendemos a ser testemunha dessa luz. O discipulado é o lugar onde nós experimentamos dessa luz, porque nós só podemos testemunhar essa luz se nós a experimentamos na profundidade. Ninguém consegue dizer aquilo que não tem. Ninguém consegue dar aquilo que não possui. Então hoje, ao escutarmos a palavra do Evangelho, isso é muito, mas muito forte para nós. No caminho do discipulado, no aperfeiçoamento da nossa vida em Cristo, entendermos de fato o que nós somos chamados a ser. O que nós somos chamados a ser como discípulo? João define hoje com uma precisão muito grande. A nossa missão como discípulo é ser testemunha da luz. E quem é essa luz, meus filhos? Essa luz é Jesus. Então nós somos testemunhas. O discípulo é testemunha de Jesus. Então nós precisamos, Nós precisamos a cada dia como discípulo acender a nossa vida nessa luz que é Jesus. A vida do discípulo precisa estar unida ao seu Senhor. É dele que nós aprendemos, porque é ele que nós ensinamos para os outros, é ele que nós apresentamos para as pessoas. É dele que nós falamos na nossa missão. Então, se nós somos chamados como discípulos a ser testemunha de Jesus, qual é o lugar do discípulo? Aonde o discípulo deve estar? Aí o próprio João, nosso baluarte, nos ensina. O lugar do discípulo é sempre no coração de Jesus. O lugar do discípulo é inclinado no peito de Jesus. De que maneira nós conseguimos ser discípulos? De que maneira nós conseguimos cumprir a nossa missão de discípulo? Basta a gente olhar para esta cena aqui, no altar do centro de evangelização, no ícone do discípulo amado. Nós vamos entender qual é o lugar onde o discípulo deve estar. O discípulo deve estar fitados. O discípulo deve estar unido.
O discípulo deve estar inclinado para o seu Senhor, escutando as batidas do coração de Jesus, que nós seremos impulsionados na nossa missão. Quem não escuta as batidas do coração de Jesus, fica na mercê do discipulado, não consegue viver com entusiasmo e com beleza o seu caminho, se nós não escutamos as batidas desse coração, porque esse coração precisa bater muito, mas muito forte dentro de nós. O que vai dar a qualidade do nosso ser discípulo de Jesus é exatamente o grau da tonalidade com que o coração de Jesus palpita dentro de nós. O sentido do nosso ser discípulo vai depender muito da forma como nós deixamos o coração de Jesus bater bem forte dentro de nós, e de que maneira nós vamos sentir, e de que maneira nós vamos escutar esse coração que bate dentro de nós, estando com Ele. Por isso que o nosso carisma, a dimensão cristológica do nosso carisma, nos revela que nós devemos estar inclinados no peito de quem? De Jesus. A dimensão cristológica do nosso carisma nos revela isso, dentro da teologia, né, de João, o discípulo amado, é muito claro para nós, é muito direto para nós. É escutando as batidas desse coração que nós vamos sentindo quem Jesus é de fato e o que Ele espera de nós no caminho do nosso discipulado. À medida em que esse coração vai batendo, nós vamos crescendo em graça, nós vamos crescendo em santidade. Mas, meus filhos, a gente precisa ter muito cuidado, porque a ausência das batidas desse coração, a ausência das batidas desse coração nos dispersa, nos leva para distante desse itinerário, dessa itinerância de santidade que Ele, Jesus, espera de cada um de nós, de cada um de vocês que nessa noite renova no altar de Deus o desejo de continuar neste caminho com Jesus, nesse caminho com o Senhor. Nós temos uma grande missão. O Senhor nos deu uma grande missão, que é transfigurar o coração humano a partir da dimensão do amor eterno e misericordioso de Deus. A nossa missão como comunidade é revelar, é intensificar no coração da humanidade esse amor eterno e misericordioso de Deus. O Senhor nos deu essa grande missão. Nós temos essa grande missão como comunidade, filhos amados do céu. E nós não vamos cumprir essa missão se nós não entendermos o itinerário da nossa vida diária, se nós não entendermos o sentido da nossa pertença a Ele. João hoje no Evangelho nos fala, nós pertencemos a Ele, a Jesus, unicamente a Jesus, e isso precisa bradar dentro de nós todos os dias. O que é que nós seremos na missão? Nós seremos testemunhas da luz. Como discípulo da comunidade, filhos amados do céu, o que você vai ser no mundo? Você vai ser testemunho da luz. Você vai testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus de que maneira, Padre? Testemunhar Jesus com nossa própria vida. Testemunhar Jesus presente dentro de nós. Porque quando nós dizemos testemunhar Jesus presente dentro de nós, nós estamos dizendo testemunhar aquele que mudou a nossa vida. Porque se Ele habita dentro de nós, Ele mudou nossa vida, Ele transformou nossa vida. Então, dentro da nossa missão como discípulos, nós vamos testemunhar aquele que mudou nossa vida. E mudou a nossa vida de uma maneira tão intensa, mudou nossa vida de uma maneira tão extraordinária, que nós não queremos conter para nós apenas,
nós queremos que os outros também experimentem aquilo que nós experimentamos em Jesus. A dimensão da vivência com Cristo parte desse aspecto. Quando nós experimentamos, quando nós descobrimos Jesus, o primeiro desejo que bate dentro de nós é o desejo de partilhar com outros aquilo que nós recebemos. É uma dimensão, extraordinária da nossa experiência com Jesus. Diferente, por exemplo, de quando a gente descobre um tesouro e que a gente fica guardado para nós. Eu descobri um lugar onde tem tesouro, onde tem pérolas preciosas, e eu não revelo para ninguém porque eu quero aquelas pérolas preciosas apenas para mim. Diferente disso, quando nós temos uma experiência com Jesus, há um desejo gritante dentro de nós de revelá-lo, de falá-lo, de dá-lo aos outros. Então nós avaliamos a dimensão do ser discípulo quando isso é muito presente dentro de nós. Quando é que eu me percebo discípulo, Padre? Quando é que eu me percebo no caminho com Jesus que eu sou um discípulo? Quando existe dentro de mim esse desejo intenso, essas batidas fortes do coração dele dentro de mim, a ponto de me comprometer com o reino de Deus. Porque o discípulo é aquele que se compromete com o reino de Deus, é aquele que faz do seu tempo, é aquele que faz da sua vida uma entrega permanente de Jesus. É aquele que nos afazeres diário, no contato com as pessoas, está sempre revelando esse amor vivido e esse amor experimentado. Esse amor experimentado, o discípulo, ele nem precisa falar, o discípulo nem precisa comunicar, o discípulo nem precisa verbalizar nada. A sua vida, a expressão do seu ser já revela algo. O discípulo, ele precisa revelar algo antes mesmo de abrir a boca, antes mesmo de dizer algo para alguém. A sua própria vida já é uma expressão de algo presente dentro de nós. Sabe aquela pessoa que a gente olha e de imediato a gente se agradou, a gente percebe, essa pessoa tem algo diferente, ela chama a atenção, tem algo que inquieta. Esse é o discípulo. O discípulo é alguém que quando chega, ele consegue produzir uma atmosfera daquilo que ele é, porque nós trazemos algo perfeito dentro de nós, nós guardamos dentro de nós, nós carregamos dentro de nós algo extraordinário, algo que é perfeito. Nós carregamos dentro de nós as marcas do eterno e da eternidade que Jesus traz ao ser humano. Nós carregamos como discípulo Jesus dentro de nós. Então a nossa vida, uma vez experimentada pelo Senhor, ela se torna completamente nova. O profeta Isaías hoje, na primeira leitura, profetiza e proclama hoje para nós, quando de uma forma tão poética nos revela a presença do Salvador, através da sua profecia: bendito o mensageiro, aquele que fala, aquele que traz a nós a paz, que faz brilhar um novo tempo em nossa história. Hoje, na comunidade Filhos Amados do Céu, nós estamos acolhendo os irmãos que sairão do primeiro ano do discipulado e farão caminho no segundo ano do discipulado da comunidade. A preparação para a consagração faz o caminho de 3 anos de discipulado dentro da comunidade, aperfeiçoando, preparando o nosso coração para a missão de testemunhar Jesus, essa luz. Olha a beleza que é a missão do discípulo: ser testemunha da luz no mundo obscuro, e nós sabemos muito bem disso, no mundo envolto a trevas de várias formas.
de várias espécies, nós somos capazes de identificar a treva no mundo, um mundo marcado pelo desamor, um mundo terrivelmente experimentado pelas garras da escuridão, das trevas. E aí Jesus, Ele nos convida como discípulos para ser o quê? Testemunha da luz. E para ser testemunha dessa luz, nós precisamos estar iluminados. Nós precisamos estar iluminados. Nós precisamos brilhar como discípulos. Nós precisamos dizer quem nós testemunhamos. E para testemunhar a luz, nós precisamos, como discípulos, estar acesos, completamente acesos. Não há como ser discípulo apagado. Nós não somos chamados a testemunhar a escuridão. Nós somos chamados a testemunhar o quê, filhos? A luz. Então nessa noite, é desejo do nosso coração que Ele acenda em nós a sua luz, para que nós sejamos testemunhas dessa luz. O mundo precisa dessa luz chamada Jesus, expressa nesse símbolo da vela, esse brilho que vai trazendo uma tonalidade, que vai trazendo um brilho diferente aos espaços escuros da vida. Como discípulos, essa é a nossa missão: acender a luz que se apagou, nada mais do que isso. E se nós cumprirmos essa missão, nós seremos discípulos agradáveis do Senhor. Peça a Jesus nessa noite que Ele venha acender em você essa luz. Peça a Jesus nessa noite que Ele venha acender talvez o que esteja apagado. Peça para Jesus Ele vir fazer fumegar o que diminuiu em você. Acende em nós a Tua luz, para que nós sejamos testemunhas dessa luz no mundo, como o Evangelho de João nos fala hoje. Somos testemunhas dessa luz que precisa brilhar aonde nós chegamos. Essa luz que precisa superar toda treva, essa luz que precisa permanecer acesa. Não podemos deixar os ventos apagarem, nos balanços da vida, nos ventos que nos circundam, nos processos de tempestades. A luz precisa permanecer acesa. Nossa grande missão como discípulos, nossa luta diária é, em meio ao movimento do mundo, não deixar que a luz se apague. Em meio ao movimento da nossa vida, não permitir que a luz se apague. A luz precisa superar a treva. Amém, meus filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.